Ah, então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o grande arquiteto do universo, e acompanhar esta prece que vamos dirigir ao nosso Pai. Ó eterno e supremo Criador universal, Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos trabalhos virtuais da loja esotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os nossos guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, também no plano material, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Pronto, agora você pode reiniciar, por favor. Certo. Iniciar, como sempre, né, agradecendo à diretoria material e espiritual do Trevo por mais essa oportunidade de contribuir com a obra da casa mais uma vez. Esse tema foi uma proposição de Agra,
E aí eu decidi abraçar ele e trazer para que a gente pudesse conversar sobre, porque eu acredito que é um tema que aguça muito a curiosidade e o desejo, né, de aprendizado também das pessoas, assim como a mediunidade. Então, nós hoje vamos conversar um pouco sobre o que vinha a ser obsessão, tipos de obsessão que existe e também as formas de tratar esses processos obsessivos. Quando se trata de obsessão, existem alvos primordiais. Esses alvos primordiais, segundo os materiais que eu consultei, inclusive o livro dos médiuns, são médiuns, principalmente aqueles médiuns que estão em desenvolvimento. Nós sabemos que, dentro da lei de mediunidade, todos os seres humanos são dotados dessa faculdade, são dotados de mediunidade. Mas aqueles que estão iniciando o processo de desenvolvimento, eles se tornam, muitas vezes, algo fáceis para obsessores. E a gente, no decorrer da conversa, vai entender o porquê isso acontece. Então, a gente buscar sempre lembrar daquele versículo bíblico que fala que devemos seguir sempre em oração e em vigilância, e muito mais em vigilância, porque qualquer um, mesmo um médium experiente, pode ser alvo, pode ser vítima de um processo obsessivo. E aí nós precisamos entender que existe uma diferença entre assédio e obsessão. Nós somos, na verdade, assediados por irmãos desencarnados o tempo todo. Muitas vezes nós somos assediados para pedir um auxílio. Quantas e quantas vezes nós estamos em determinado local e sentimos a presença de algum outro irmão no nosso campo e basta a gente encaminhar que esse irmão vai ser auxiliado. No processo obsessivo é diferente. Ele difere do assédio, porque no processo obsessivo nós teríamos algumas características específicas. A maioria dessas características tem sempre em mente aqueles médios em desenvolvimento. Há só esses médios que sofrem obsessão? Não. Nós vamos ver isso aí também, principalmente na obsessão simples. Não são só os médios em desenvolvimento, todas as pessoas são suscetíveis, mas eles têm uma predisposição maior, principalmente se esse médium não busca o entendimento, não busca a compreensão e não busca o conhecimento, como nós já falamos em outros momentos, em outros diálogos que travamos aqui. Então, o primeiro ponto aí é a persistência. Ela vai ser caracterizada, essa obsessão, pela persistência de um determinado desencarnado em se manter no campo. Lembra que eu falei do assédio? Que aí o irmão, muitas vezes, está em sofrimento, percebeu que você tem uma energia boa, ficou próximo a você, porque ele sente esse alívio, mas aí você sente a presença dele e encaminha, você volta ao normal. No processo obsessivo, não. Esse irmão ele vai tentar permanecer ali, fazendo companhia àquele alvo dele. Muitas vezes, eles procuram trazer ilusão de grandeza e de poder. Aquele encarnado que está nesse processo de contato com a espiritualidade. Isso faz com que crie uma ligação entre ele e aquela pessoa que está sendo atingida pelo processo obsessivo. Ela vai permitir, de certa forma, que essa ligação se dê, se mantenha, porque nem sempre um processo obsessivo é desagradável a quem está sendo obsediado. Muitas vezes, essa pessoa ela vai ser imbuída, ter uma crença cega na identidade daquele irmão que se apresenta. Nós sabemos, e também já vimos em outras oportunidades, as identidades dos espíritos que estão ligadas aos
objetivos desses irmãos, dessas almas. Eles podem simplesmente estar próximo da pessoa com o objetivo de se autoafirmar como os pseudos sábios. E aí criam essa ilusão de que aquela pessoa é extremamente importante porque em outras encarnações ela foi uma grande personalidade. A ação do lama ou convence até a pessoa de que ela é uma reencarnação também do próprio Cristo, e assim sucessivamente. O objetivo dele é exatamente criar essa confusão. Ele passa a tecer vários elogios e engrandecer o poder que essa pessoa, esse médium, ele tem, fazendo com que esse médium ele passe a ter essa mania de grandeza, ele se sinta superior, se sinta poderoso. Quem não gosta de ser especial, quem não gosta de ser diferente, quem não gosta de se destacar, não é mesmo? E aí, nesse processo, ele também vai induzir essa pessoa que está sendo obsediada a se afastar daqueles que podem lhe dar conselhos. Aquelas pessoas que podem perceber o que está acontecendo. E o médium, acreditando cegamente, vai seguir o que ele deseja. Não aceita contestação sobre aquela pessoa que está ali ao seu lado, que o está conduzindo. Aquele guia ali é incontestável. O que o guia fala, o que aquele irmão dita é o que realmente importa. Então, é como se a pessoa ela passasse a ficar cada vez mais sob o controle. Lembra, mais uma vez, o assédio, isso não acontece, não é objetivo daquele irmão que se aproxima, que promove o assédio, se manter no campo e controlar. A obsessão, ela já vai trazendo outras nuances. Necessidade incessante, muitas vezes inoportunas, de manifestação, seja por meio da escrita ou mesmo incorporação. São pessoas que, por exemplo, estão em uma festa da família, mas aí ele se aproxima, não uma mensagem para sua mãe, uma mensagem para sua irmã, e aí faz premonições e controlando e se impondo sempre ali aquele médium, aquela pessoa que está sendo alvo dessa obsessão, até chegar ao ponto de finalmente conseguir, muitas vezes, dobrar a vontade dessa pessoa, submetendo ela por meio de uma força a constrangimentos físicos ou mesmo constrangimentos morais. E ainda tem aqueles que vão promover fenômenos físicos ao entorno da pessoa para criar perturbações ou ampliar perturbações mentais. Uma pessoa, por exemplo, que já está num processo depressivo, que já tem uma síndrome do pânico, e aí um irmão desse se aproxima com o objetivo, muitas vezes, de potencializar esse processo, levando efetivamente a pessoa a um desequilíbrio total. Nós sabemos que a influência dos desencarnados sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações é uma realidade. Agora, nós sabemos que essa influência, ela nem sempre é negativa, ela pode também ser positiva. Essa influência pode nos imbuir a modificar hábitos, a modificar vícios, a transmutar esses vícios em virtudes, ou também a potencializar esses vícios. Não é mesmo? Então, isso é uma realidade que eu acredito que já seja incontestável, ao menos para todos que estão dentro de uma casa espiritualista ou mesmo uma casa espírita,
que acredita na espiritualidade. Mas, afinal de contas, o que vem a motivar a obsessão? Então, eu trouxe aqui 3 fatores, que são as questões morais, que sempre é batido e rebatido, principalmente em termos de chamar a atenção, de exortar, de aconselhar os médiuns sobre a questão moral, ver os ambientes que frequentam, porque sabe-se que cada ambiente possui essa influência, os seus hábitos antigos que se tinha, procurar rever. Então, nós sabemos que a conduta moral da pessoa, ela vai atrair ou não um outro irmão para um processo obsessivo. Questões kármicas, pessoas que tiveram problemas conosco em vidas passadas e que conseguem nos alcançar nessa reencarnação. E eles têm questões kármicas, eles têm cobranças a fazer a gente. Então, eles se colocam ali no nosso campo para promover esse processo obsessivo. E nós temos também a autoobsessão, que inclusive algumas semanas atrás, numa quarta-feira, Miriam, imbuída provavelmente pela irmã Zeni, pediu que fosse falado, até lá no grande salão, porque muitas pessoas têm ido, inclusive, procurar auxílio. Eu acredito que nas outras casas também, de auxílio fraterno e espiritual, dentro desse processo de autoobsessão, que a gente vai falar e desenvolver um pouco mais ele lá na frente. Mas, afinal de contas, quais seriam os tipos de obsessão? A maioria dos materiais que eu consultei, inclusive também o próprio livro dos médiuns e o livro dos espíritos, falam sobre 3 tipos de obsessão, que a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma delas, sendo essas a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Subjugação é conhecida também como a possessão. E eu vou explicar porque hoje não se utiliza tanto mais esse termo de possessão, e sim subjugação. Então, vamos dar uma olhadinha agora no processo de obsessão simples. A obsessão simples é quando aquele irmão que se afina com as nossas questões morais, que se afinam com a nossa energia, fica no nosso campo, ou mesmo que tenha questões kármicas, e ele vem para o nosso campo. Desculpe, gente, a garganta está ficando um pouquinho seca. Então, esse irmão, ele vai se aproxima da gente com o objetivo, principalmente, de criar confusão, de nos desestabilizar. E muitas vezes o objetivo dele é inviabilizar a nossa comunicação com outros irmãos de maior evolução no plano espiritual. Então, ele fica tentando desestabilizar, nos desestabilizar, certo? Essa obsessão simples, ela pode se dar de desencarnado para encarnado, que é esse primeiro exemplo que eu citei. Pode se dar de encarnado para desencarnado. Como assim? Eu perdi uma pessoa muito querida. E aí, eu sou espiritualista, eu acredito que a morte não é o fim. Eu entendo que existe algo mais além da morte, apesar de não compreender de forma plena, mas ainda assim, eu não permito que o outro se desvincule. Eu trago ele o tempo todo para o meu campo. Eu penso o tempo todo nele com dó.
eu lastimo o fato dele ir. Eu me revolto, às vezes, por não tê-lo mais ao meu lado. Então, observem o tipo de energia, de vibração que está sendo criada. Então, com isso, eu vou simplesmente desestabilizar o outro que já partiu. Muitas vezes, sabe o que acontece? O outro já está até sendo encaminhado, mas irmãos que têm interesse em desestabilizá-lo do lado de lá, vai em busca dele e o traz para mostrar o que está acontecendo aqui, como eu estou triste, como eu sinto a falta dele, como ele perdeu tudo que ele tinha aqui. Então, a obsessão ela não se dá apenas de desencarnado para encarnado. E ela se dá também de encarnado para encarnado, que é outro processo, assim como a auto-obsessão, que muito tem acontecido. Eu trabalho com uma pessoa que eu simplesmente não gosto dessa pessoa. E eu começo a projetar imagens e questões. Tenho certeza que essa pessoa fez coisa para mim. Tenho certeza que essa pessoa foi falar para o chefe mal de mim. Por isso que eu recebi a reclamação que ele me deu no dia anterior. Ah, tem um vizinho, eu não gosto do vizinho, o vizinho me incomoda, então vou incomodar ele também. Então, nós estamos criando um processo obsessivo. Nós estamos sendo obsessores dessa pessoa. E muitas vezes não tem absolutamente nada, mas nós estamos criando e alimentando esse processo. E a autoobsessão. A autoobsessão, quando eu comecei a pesquisar sobre ela, é interessante que eu achava que era algo completamente diferente. Eu achava que estava ligado mais a apenas a descrença em si mesmo, a autocobrança, mas ela vai além. Vai também, por exemplo, na questão de se conectar mais com o futuro do que com o próprio presente. Pessoas que criam uma vida de riqueza e de prosperidade absoluta lá na frente e que não consegue os meios para alcançar e fica cada vez mais frustrada e revoltada. A pessoa que vive também no passado, poxa, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Poxa, se fosse assim. E se, e se, e se. E fica só se auto-obsediando, fazendo com que a energia ela baixe cada vez mais. E a auto-obsessão ela é uma ponte para a obsessão também de um desencarnado para com o encarnado. Porque lembra as questões morais? Os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo isso propicia esse processo. E aí vem uma outra, o outro tipo, que é a fascinação. A fascinação faz com que sejam implantados pensamentos e ideias na mente da pessoa. Vamos considerar essa hipótese, esse tipo de obsessão por parte de um desencarnado para um encarnado. Então, esse irmão ele vai se aproximar, ele vai criar, lembra das características que eu falei há pouco? Vai criar ilusões de grandeza. Muitas vezes tem algum irmão que está em um núcleo, mas não se sente bem naquele núcleo, mas não quer, porque ele acha que um outro pode ser melhor, onde ele vai ser o líder supremo, ou então pode se direcionar a uma outra, um outro núcleo que seja uma seita. Há práticas que sejam nocivas. Então, ele começa a manipular e a dobrar a vontade daquele que está sendo
o alvo da obsessão. O sujeito que pratica a obsessão simples é um sujeito que ele é mais fácil de ser tratado do que esse sujeito aí, que promove a fascinação. Por quê? Porque esse irmão que se aproxima com o objetivo de fazer a implantação desses pensamentos, desses sentimentos, dessas noções distorcidas, é um irmão que é muito mais perigoso do que o anterior. É um irmão que tem habilidades mais notáveis do que o anterior. É um irmão que consegue manipular a energia de uma forma muito mais perigosa e nociva que o anterior. E aí a pessoa ela fica muito mais presa a esse irmão do que aquele que está sofrendo uma obsessão simples. E, por fim, a subjugação, ou como vocês conheciam, ou muitos conhecem ainda, possessão. Por que não se utiliza o termo possessão? Porque quando se trata da palavra em si, que a gente faz a analogia, dá a entender que aquele irmão que está subjugando o outro, ele está tomando posse plena do corpo do outro e coabitando. E não acontece isso. Nós sabemos que a ligação e a comunicação ela se dá principalmente através dos plexos e chakras, são os nossos centros de força. Nesse caso, seriam os plexos frontais, o coronário e também o lombar, que é o responsável pela movimentação. Essa subjugação, ela pode ser moral ou física. Esse sujeito, ele consegue se aproximar e se afinar tanto com o seu alvo, que ele pode muito bem transformar virtudes que essa pessoa tinha em vícios. E ele pode subjugá-la também de forma física, para trazer vergonha ou prejuízos. Quando alcança essa parte, principalmente física, aí muitos passam a ser denominados de louco, muitos passam a ser considerados como louco. Quando eu estava preparando o material para conversar com vocês hoje, eu me lembrei, né, de um acontecimento da minha infância. Era muito comum, às vezes, acontecerem, né? Principalmente em festividades que tinha na rua, acontecer conflitos, acontecer brigas. E uma dessas situações me marcou muito, que foi uma senhora que estava, hoje eu entendo que ela estava sobre a subjugação e ela simplesmente rasgou toda a roupa. Ela lançava o próprio corpo contra a parede, contra portas, e essa pessoa sofreu absurdamente, sendo subjugada por um desses irmãos, que tem esse objetivo. Tem ainda outras questões relacionadas ao processo obsessivo, como a simbiose e o vampirismo, que eu vou falar bem rapidinho, porque não dá, é um tema que, assim como mediunidade, se deixasse, eram horas e horas a gente conversando aqui, mas enfim. A simbiose, ela pode acontecer, inclusive, nesse processo aí, de subjugação. E desenvolver até a dupla personalidade, onde muitas vezes a vontade daquela pessoa ela foi tão subjugada, ela foi tão dobrada, que nem ela mesma sabe quem ela é. Ela se funde basicamente com o outro que a está subjugando. E
daí eu acredito que muitos usem esse termo e achem que se apropria da questão da possessão. O vampirismo. O vampirismo é comum em todas essas, esses processos obsessivos aí, processos de obsessão. Porque o vampirismo, até mesmo muitas vezes, encarnados também praticam. Quantas vezes não tem aquele colega de trabalho que, Rose, fulano, Juju, me dê aquele abraço, eu amo abraçar você. E ele consegue perceber a sua energia, ele drena essa energia. E nesses processos obsessivos, isso acontece muito. Seu Ernesto, no momento anterior à palestra, estava falando para que serviu o ectoplasma e para que os irmãos usam o ectoplasma. E não só os irmãos que fazem o bem, que trabalham na seara da luz, usam essas energias. Os irmãos que estão também nesse processo de subjugação, que estão próximos da, das pessoas, é com esse objetivo também de vampirizar, de sugar essas energias para os seus usos pessoais. Mas o que fazer em um processo obsessivo? Nós já vimos ali que, num caso de assédio, basta fazer o encaminhamento, que daqui a pouco eu vou explicar direitinho como é que faz, mais uma vez. Né? Eu sempre falo muito, porque para mim é maravilhoso o encaminhar. Num caso de obsessão, é necessário um auxílio maior. Antes, muitos anos atrás, se utilizava o exorcismo, mas hoje as pessoas podem buscar esse auxílio em uma casa espírita, em uma casa espiritualista. Quem vai identificar a situação é o irmão espiritual, que atender ali o consulente, a pessoa que vai buscar o auxílio. Então, ele que vai ver qual desses processos obsessivos que a pessoa está sofrendo, se é uma obsessão simples, se é um processo de fascinação, ou se é mesmo uma subjugação. Um dos tratamentos que são utilizados, uma das formas que são utilizadas dentro dessas casas espiritualistas, é denominado de doutrinação espiritual ou orientação espiritual. É quando se dá a oportunidade de conversar com o irmão que está fazendo ali o processo obsessivo, o porquê dele estar ali, por que ele está assediando aquela pessoa, por que ele está obsediando aquela pessoa. E é dessa forma, inclusive, que se descobre se é por questão moral, se é uma questão kármica, porque no passado essa pessoa fez mal a ele, essa pessoa enganou ele, roubou dele, ou até mesmo tirou a vida dele. Então, a doutrina nesse processo, a conversa com esses irmãos é de extrema importância, tanto para que ele possa colocar a situação dele, como também para fazer com que ele veja de forma amorosa que aquilo está no passado, que faça com que ele reveja ali os objetivos dele daqui para frente, que não há necessidade dele permanecer no campo daquele irmão. Quando se trata de questões kármicas, um dos principais motivos é a vingança. Uma das coisas que mais se fala, por exemplo, lá no trevo, sobre esse processo de orientação, de conversa com os irmãos, é que se ele mantiver esse ódio, esse desejo de vingança, ele vai estar envenenando a si mesmo. E o amor, a vontade de auxiliar esse irmão por parte de quem o está orientando, de quem o está recebendo naquele momento, é de extrema importância e faz toda a diferença no processo dele permanecer ou mesmo dele se retirar do campo da pessoa
que está sendo o seu alvo. Algumas vezes é necessário cirurgias espirituais para retiradas de impressões, de, de miasmas, de implantes que às vezes eles colocam. Então, principalmente num processo de subjugação, que é um processo muito mais delicado. Um processo de assédio pode ser resolvido no mesmo dia. Um processo obsessivo, muitas vezes, leva semanas ou mesmo meses para que possa tratar. E, às vezes, é preciso uma cirurgia espiritual ou um tratamento mais aprofundado para que consiga desvincular ali esses irmãos que estão no campo tentando prejudicar. Mesmo que seja uma auto-obsessão, ou mesmo que seja uma obsessão de encarnado para encarnado, às vezes uma só consulta não é suficiente para fazer com que a pessoa ela desperte a consciência. Mas, afinal de contas, como se defender da obsessão? Eu não estou num processo obsessivo, então eu estava e fui tratada, fui cuidada, não estou mais. Como eu faço para me defender desse processo obsessivo, para que ele não aconteça ou que ele não aconteça novamente? Primeiro ponto é entender que nem tudo é obsessão. Às vezes, as coisas acontecem na nossa vida porque nós precisamos passar pelo processo. Nós não estamos aqui apenas para ficar em paz o tempo todo. Coisas vão acontecer para que a gente evolua, para que a gente aprenda, para que a gente resgate. Então, quando essas coisas aconteceram, o que é muito comum, por exemplo, às vezes parece que é um efeito cascata, né? Acontece várias coisas ao mesmo tempo na vida da pessoa. Perde emprego, termina relacionamento, briga na família. Então, é entender que, às vezes, isso acontece de forma natural, não é um processo obsessivo. Porque se você entende que isso pode acontecer, você evita, por exemplo, a autoobsessão. Quando você evita a autoobsessão, você mantém o seu padrão energético e você evita que aconteça também uma obsessão simples que possa evoluir para outro tipo de obsessão. Outro ponto é fazer um inventário moral. Lembra os motivos da obsessão? Lembra que a moral ela está ali? Procurem lembrar também de outras conversas que tivemos, como isso é importante, principalmente para aqueles que são médiums, que estão desenvolvendo a mediunidade. Então, o inventário moral nada mais é do que você realmente se olhar no espelho, você buscar se enxergar. Muitas vezes a gente não quer. É muito fácil para a gente conseguir enxergar tudo o que a outra pessoa precisa melhorar. Nós somos tão, tão perfeitos em sentarmos com outras pessoas e apontarmos onde a pessoa pode melhorar, no que a pessoa tem que mexer, tem que mudar, o que a pessoa tem que fazer. Mas quando se trata da gente, a conversa é bem diferente. Por quê? Para que a gente consiga enxergar o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa transformar, é preciso que a gente se veja despido realmente, consiga identificar os vícios que nós temos, os nossos pontos fracos. E quando identificarmos, nós precisamos nos ampararmos, não nos culparmos. Lembra, nesse instante, a gente falou sobre isso, que também gera autoobsessão? Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, não é, passou. Eu posso fazer diferente. Se eu acordei hoje, e hoje é um novo dia, eu posso fazer diferente do que eu fiz lá atrás. E o que me importa é o hoje. Então, se abraçar, se acolher e reconhecer também os pontos fortes é extremamente importante.
muitas vezes temos o hábito de ressaltarmos ou nos apegarmos esses pontos fracos que nós temos, a essas fraquezas, esses, digamos, entre aspas, defeitos que vemos. Não conseguimos ver os nossos pontos fortes. Aquelas entrevistas onde sempre pediam para a gente indicar 3, 4 pontos fortes ou qualidades. Quanta dificuldade se tinha. Eu, pelo menos, tinha uma dificuldade absurda, porque eu não conseguia lembrar tanto assim. Desculpe, gente. Então, é necessário também reconhecer, sim, esses pontos fortes e ampliá-los cada vez mais. Terceiro ponto, promover a mudança. Se nós já reconhecemos quais são os nossos pontos fracos, nós precisamos mudar, sabendo, obviamente, que todo o processo é extremamente doloroso. Um nascimento, por exemplo, nós hoje já sabemos que não é só a mãe que sente dor. A criança, para vir ao mundo, ela sente muita dor. Quando ela chega ao mundo, ela também sente muito desconforto, porque ela estava no quentinho dela ali. E é frio, é muita luz, certo? Então, é preciso aceitar o processo para que a mudança realmente ela se torne possível. Quarto ponto, se fortalecer espiritualmente. Por que esse não foi o primeiro ponto? Porque é necessário todo esse processo individual para que realmente você seja capaz de estabelecer um canal crístico e voltar a se conectar com o seu eu superior, com a sua divindade interior e a divindade suprema. E, por último, a mágica, para mim, é pura magia. Isso aí é buscar sempre, sempre sentir de verdade o outro irmão que se aproxima, se colocar no lugar dele, sentir a dor dele, acolher essa dor, não tomar para si, não assimilar, mas acolher, transmitindo amor e encaminhá-lo para que ele possa se cuidar, para que ele possa ser cuidado de forma amorosa, de forma caridosa, como Cristo sempre fez a todos quando aqui esteve. É abraçar o amor do Cristo, o amor da mãe do Cristo, e externar, fazer com que ele transborde por meio de você. Essa é a maior proteção contra qualquer processo obsessivo na sua vida. Muito obrigada, espero ter contribuído com vocês. Obrigado a você. Foi realmente um trabalho de muito boa qualidade, bem parecido com outros que nós já fizemos, né? Mas aprofundando alguns temas bem mais, né? Então, gratidão a você pelo esforço. Estou vendo que você está com dificuldade até para conduzir até o final, mas conseguiu chegar, né? Mais uma vez, gratidão. Bem, vamos fazer o encerramento desta parte do trabalho para depois abrir debate, tá certo? Então, eu vou fechar essa área do trabalho, liberar a espiritualidade, e depois ficamos nós aqui batendo papo sobre tudo isso que foi falado, trazido por nossa irmã Roseli. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o grande arquiteto do universo, e mais uma vez dizer-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas,
por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estamos encerrando a sessão virtual da Loja Esotérica Seredista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com a nossa gratidão aos nossos mentores espirituais, às diretorias desta loja e aos nossos guias e protetores pela assistência que nos concederam até aqui, mas que continuarão conosco até o final. Até a próxima semana, quando estaremos na quarta-feira, novamente reunidos para uma palestra e para também o trabalho que nós executamos em benefício dos nossos semelhantes.